Olá, sejam bem-vindos à aula de hoje. Na próxima aula da live, nós vamos debater o capítulo Novos Sons, que é o capítulo 5 do livro volume 2, Coque. Eu convido você a abrir o livro agora, na página 300, nos exercícios de aplicação. Vou explicar aqui para vocês os exercícios, para vocês acompanhar a live com mais atenção, e na próxima aula a gente vai corrigir esses exercícios que eu vou propor nessa aula de hoje. O capítulo ele fala da música moderna e contemporânea, século XIX e século XX, e trabalha ali vários músicos, como, por exemplo, o Claude Debussy. Eu vou colocar aqui um pouquinho para vocês ouvirem. Claude Debussy é um artista que nasceu no século XIX, está ali na primeira página do nosso livro. E no século XX ele revolucionou a música do século XX, trazendo uma música leve, porém com uma roupagem diferente de tudo que já tinha sido visto. Ele rompeu ali com a música renascentista, a música neoclássica, a música romântica, introduziu uma nova vertente com suas próprias regras. Ele fugiu dessas regras da academia musical e colocou suas próprias regras. O artista moderno, as regras eram postas por eles mesmos. O artista contemporâneo, a regra era não ter regra. Então vocês vão ver no começo do capítulo, Claude Debussy, um grande músico francês que começou ali a revolucionar. Foi o grande primeiro revolucionário ali no final do século XIX, início do século XX. Então a música que a princípio não foi entendida, depois que houve uma conjunção de figuras de linguagens artísticas, como por exemplo a apresentação de uma dança, que começaram a perceber a sensualidade, a nuance da música, e começou a ser polêmico, até chegar ao ponto das pessoas quererem chamar a polícia para parar a apresentação ali do dançarino. Então é muito interessante que tudo que muda, tudo que revoluciona, acaba trazendo um pouco de desconforto àquele público conservador da época. Assim como aconteceu com as vanguardas, aconteceu também com a música, com a pintura, com a escultura, com a fotografia. A música não foi diferente. Essas linguagens que foram sendo inseridas no século XX, junto com as vanguardas, a música também acompanhou. O século estava mudando, as transformações estavam acontecendo e a música também estava dentro desse contexto. O mundo saiu ali da primeira revolução industrial, da segunda revolução industrial, depois passou pela Revolução Francesa, Revolução Industrial. Então tudo isso vai sendo contextualizado com a arte. Eu até para dar uma contextualizada aqui no conteúdo, até me retomei aqui aos estudos do Erich Hobsbawm, A Era das Revoluções, para poder lembrar um pouco dessa dupla revolução, Revolução Francesa e Revolução Industrial, que também repercutiu na arte, como a gente pode ver nesse livro do Erich Hobsbawm, que foi o grande historiador do século XX. Então é importante a gente também ter bons livros e estar sempre pesquisando. Muitos acham que o professor forma e acabou, não precisa estudar mais. A gente estuda constantemente. E para entender um pouco o século XX, tive que dar uma leitura de um capítulo aqui do livro A Era das Revoluções, A Era dos Extremos, que é o livro do Hobsbawm, que é imprescindível para conhecer o século XX, o breve século XX, como ele chama. É um livro muito importante, tem um capítulo aqui que fala da arte do século XX. Aí ele contextualiza com os movimentos de vanguarda, e a música não foi diferente, ela também foi contextualizada nesse contexto das grandes mudanças que aconteciam. A Primeira Guerra Mundial, o surgimento da teoria da psicanálise com Sigmund Freud, e isso vai sendo contextualizado ali com as mudanças de trabalho que vai iniciando no século XX. Então tudo isso repercute nas artes, não foi diferente na música. Alguns autores até dizem que a revolução na música foi até maior do que na pintura, do que na escultura, do que em outras linguagens da arte. Então é muito interessante, porque o livro trabalha com profundidade a música. Esse livro Coque é um livro
novo, um volume novo. Eu também estou estudando o capítulo, não conhecia muitos músicos que aparecem nesse capítulo e eu achei muito interessante. Aumentou bastante o meu repertório de percepção musical, desde a música clássica até a música popular. Espero que vocês façam isso também, audições, façam aí seu ouvido pensante conhecer algumas canções diferentes, saia do cotidiano, escuta algumas músicas clássicas, vai para a música popular, por rock, por jazz, por outros ritmos que aparecem, o samba que aparece no capítulo. Então vamos aumentar o nosso repertório, tanto da música internacional quanto da música local. Então é um capítulo muito rico. O livro Coque, eu posso falar para vocês, está muito antenado com o que é cobrado aí na BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que é onde é regido o ensino no Brasil, que contextualiza com o Enem, contextualiza com as provas de vestibular que vocês vão ter pela frente aí posteriormente. Então, tem as 4 linguagens aí no livro, você vai se deparar com a música, que é o protagonista desse capítulo, mas também com a arte visual, que era o protagonista do capítulo anterior, que nós estudamos a arte moderna no século XIX e século XX e contemporânea. E também nesse capítulo agora é a música, e dentro do capítulo também fala da dança e do teatro. Então você tem as 4 linguagens principais da arte dentro do capítulo. Você pode afunilar, aprofundar naquela linguagem que você mais gosta, que você tem mais afinidade. Eu gosto da música, eu vou aprofundar nesses músicos. Eu gosto das artes visuais, aparece Kandinsky aqui, aparece Pollock também aqui nesse livro. E eu gosto mais do teatro, então tem as apresentações de comédia dell'arte. Eu gosto de dança, tem grandes artistas contextualizando com a música presente. Então você pode e deve aprofundar naquela parte do capítulo que você mais gosta, aquele estilo de música que você mais gosta, aquele estilo de dança, ou no estilo do teatro, ou até mesmo das artes visuais. Então, o capítulo ele tem introjetado nele as 4 linguagens principais da arte, segundo a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, que é o que vai cair para você no vestibular, apreciar, pesquisar, estudar essas linguagens da arte, tudo bem? Eu peço para você agora acompanhar na página 300, um pouco mais da música do século XX. Nós vamos fazer essas atividades aí da página 300, 301 e 302. Então, enquanto você abre o livro aí, eu vou colocar um pouquinho do Charles Berger, que foi o artista que inspirou o Kandinsky. Depois, se vocês quiserem pesquisar, o nosso livro começa falando do Debussy, Claude Debussy, que foi esse artista aí que revolucionou a música do século XIX e XX. Em seguida vem o Arnold Schoenberger, que foi o artista que inspirou aquelas composições que até a abertura do capítulo do Kandinsky. Se vocês quiserem acompanhar com mais atenção, vocês podem até abrir no YouTube, você pode colocar aí Arnold Schoenberger e Kandinsky, vai aparecer o Kandinsky pintando, ouvindo essa canção que vocês estão ouvindo aí ao fundo. É muito interessante a gente ver essa conexão de pintura e música. A gente até estudou ainda presencialmente, dá até uma saudade naquela aula presencial, a gente debateu um pouquinho da arte do Kandinsky, contextualizado com a música do Schoenberg. Então vocês vão verificar aí que esse abstracionismo lírico do Kandinsky foi colocado também ao fundo uma canção. Então depois você pode conectar aí na internet e verificar o vídeo e o som do Kandinsky pintando, acompanhando as pinceladas da música, fazendo essa música abstrata também dentro da pintura abstrata. Então é bem interessante vocês pesquisarem, apreciarem, fruírem a arte através aí da internet. Hoje nós temos uma aula à distância, mas a gente pode pesquisar, estudar. Então hoje o mundo é intercomunicante. Então você pode fazer aí essas conexões, esses estudos, que é bem interessante para aprofundar o seu conhecimento. Um outro artista que aparece no capítulo, vou falar dos 3 principais primeiros que aparecem, tem mais de 30 artistas no capítulo, não vai dar para a gente trabalhar todos com profundidade, mas a gente pode selecionar os que são mais relevantes para esse momento, que são os 3 da música clássica que eu mostrei para você, que eu vou mostrar o terceiro agora, que foi o do Claude Debussy, o Schoenberg e agora o Igor Stravinsky. Igor Stravinsky, vou colocar um pouquinho para vocês aqui, a Sagração da Primavera, que é citada no livro. Aí já é uma revolução ainda maior na música, fazendo aí as dissonâncias musicais, esse intervalo de uma nota a outra, às vezes o silêncio também, a ausência de som, a música mais
de uma forma mais suave, depois de mais forte. Esse recebeu muitas críticas, foi ainda mais revolucionário que os antecessores dele. Então vamos ouvir um pouquinho aí dessa canção. Você pode ouvir em forma de orquestras, tem muitas orquestras aí no capítulo. Vocês podem baixar no YouTube e assistir um pouco de uma apresentação de orquestra. Essa é a Sagração da Primavera, a música do Igor Stravinsky. Veja como a música é revolucionária. Para os ouvidos da época, houve muita crítica. Alguns até chamaram a polícia quando estavam assistindo essa apresentação. Então é muito interessante a gente apreciar esses novos sons para a gente aumentar o nosso repertório musical. Então essas são as 3 primeiras músicas que nós estamos debatendo, os 3 principais artistas do capítulo. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho para vocês da arte popular do século XX. Aí vocês vão aguardando e agora eu vou mostrar para vocês. Na página 300, nos exercícios de aplicação, vocês acompanham aí com o livro aberto, tem uma composição do Jackson Pollock, que a gente já estudou, aquela obra de Action Paint, que ele pintava em pé, fazendo gotejos, a gente já estudou essa matéria, mas aqui fala para você observar a pintura, e fala aqui que a pintura do Jackson Pollock, feita por meio da técnica de derramar e respingar a tinta sobre a tela, que é o Action Paint, que a gente estudou, conta bastante com o acaso, como um agente criativo. Essa ideia também foi propositadamente explorada pelo compositor. Aí tem as alternativas dos compositores que vocês podem apreciar ao longo do capítulo. É interessante porque tem um dos artistas que também fizeram algumas obras voltadas muito para o acaso. Então as suas composições inspiradas no acaso, no silêncio, até mesmo nos ruídos. E isso que aconteceu nessa revolução na pintura do Jackson Pollock foi também inserida na pintura. Então tem um artista, pesquisem no livro, tem um artista no livro que trabalha muito com acaso. Até a próxima questão, nós vamos debater um pouquinho um artista que até coincide com a resposta dessa questão anterior. Então se você tiver atenção, vai responder facilmente a questão número 1, porque a número 2, aliás, a número 3 fala desse artista. A número 2, vamos acompanhar? Ao longo do capítulo, você ouviu músicas provavelmente diferentes daquelas em que está acostumado a escutar. A sonoridade delas causaram-lhe um estranhamento? Quais as sensações elas lhe trouxeram? Relate sua experiência com todos os detalhes que se lembrar. Então, esse capítulo vocês têm que ler, reler, pegar o computador ou o celular, colocar na frente e digitar ali as músicas, ouvir, apreciar. Não dá para ouvir todos, são inúmeros músicos, mas vai tentando ouvir pelo menos aqueles que estão em negrito no capítulo e você responde essa questão. Então tem que ter uma leitura do capítulo, tem que ter uma apreciação musical para poder você responder essa questão número 2. Eu vou dar minha versão aqui, já estudei, já li esse capítulo e ouvi algumas canções. Realmente é algo muito inovador. Tem músicas que estranhou meu ouvido, mas depois eu fui tendo uma tolerância musical e fui apreciando. Então chegou um momento que eu estava ouvindo aqui no meu dia a dia, colocando o fundo para me estudar, para me fazer minhas coisas. Então acaba que a gente, quando tira a sandália da intolerância e coloca a sandália da tolerância, a gente acaba apreciando alguns sons e até gostando. Até a questão de não gostar também faz parte do processo de estudo. Então vocês vão ler, apreciar, é uma resposta pessoal, mas eu quero que vocês façam esse compromisso de ler, estudar e apreciar as canções que estão no capítulo. A próxima questão é a número 3. Se você tiver atenção, você vai estar respondendo a número 1, que é uma questão objetiva do capítulo. Então a questão número 3, a partir das reflexões de John Cage, sobre o acaso como forma de criação musical, invente em dupla ou trio, aí no caso esse é seu amigo imaginário, individual, não dá para a gente fazer de dupla aqui pela aula em AD, mas se você tiver algum contato aí com um amigo da sala no WhatsApp ou no Instagram, você pode fazer de dupla, mas aqui a princípio é individual. Você vai trabalhar com a aleatoriedade, criando uma experiência musical para apresentar para a turma. Não vai precisar apresentar, a não ser que você queira. E depois descubra
como sua proposta foi recebida pelos colegas. Então, alguns alunos eu sei que tocam instrumentos musicais, como por exemplo a Leandra toca violoncelo, o Vicente, eu já vi imagem dele no YouTube, não no YouTube não, no Instagram, com a fotografia de bateria, o Coqueiro acho que toca tambor, né? Então cada um tem assim, a sua habilidade musical, mas nem todos tocam instrumento. Quem não toca instrumento faz um som aí com a própria boca, com a própria mão, faz uma experimentação aí e faça um relato sobre isso. Aí a questão número 4, ela fala da música que eu coloquei para vocês um pouquinho, a Sagração da Primavera, de Igor Stravinsky. E em uma folha avulsa, desenhe outras possibilidades de cenários e figurinos para um balé. Então, aquela canção que eu coloquei um pouquinho para vocês, vocês vão desenhar um figurino aí para uma apresentação de balé. Ninguém aqui é desenhista, pode ser como você conseguir mesmo fazer essa questão número 4. Nós vamos trabalhar a questão da prática aqui nesse capítulo e eu vou pedir para vocês fazerem todos. Agora, ninguém é desenhista, ninguém aqui pratica com profundidade, exceto alguns poucos que têm muita habilidade para o desenho, mas a gente faz isso aos poucos. Então vocês vão desenhar aí um figurino para essa composição do Igor Stravinsky, que é a Sagração da Primavera. Vocês vão fazer um desenho aí, como se fosse o Picasso. O Picasso fez desenhos de figurino, fez ali cenografia para eventos. Então, Picasso é um artista completo, escultor, pintor, cenógrafo, desenhou roupas para os artistas em cenário. Então, você vai ter que fazer essa linguagem do desenho através de uma composição. Pode ser no caderno mesmo, não precisa ser numa folha não. A questão número 5 da página 301 é uma atividade de também ilustrar. Você vai pegar a composição do Arnold Schwarzenegger para criar alguma de suas pinturas. Faça uma pesquisa sobre músicas do compositor e escolha uma delas para audição concentrada. Crie um desenho em uma pintura, em uma folha avulsa, pode ser no caderno também, naquela parte meia pauta, ou numa folha mesmo se quiser, explorando apenas as formas e as cores com base nas sensações geradas a partir do que você escutou. Então você vai desenhar através de cores e formas geométricas e cores, como fez o Kandinsky. O Kandinsky pegou justamente as obras do Schwarzenegger e fez as suas composições. Você pode até pesquisar algum vídeo e fazer ali alguns desenhos, livre também, sem se preocupar com a estética, preocupando mais com a prática também. A questão número 6, não precisa ser numa folha no caderno, tem um próprio espaço aqui na página 301, que vocês vão escolher outra música do Arnold Schwarzenegger e escutar, prestando atenção nos sons reproduzidos. Depois crie no quadro, que está aí abaixo, um desenho apresentando as sonoridades que você ouviu. Aí no caso agora não é as sonoridades, não é as formas e as cores, mas a sonoridade. O som que você está ouvindo, você vai desenhar aqui nesse espaço da questão número 6. Pode usar lápis de cor, pode usar giz de cera, pode usar tinta guache, o que vocês tiverem em casa aí vocês podem utilizar. E a questão da página 302, exercício de aplicação, vocês vão conhecer algum artista apresentado ao longo desse modo. Você já conhecia algum artista apresentado nesse modo? Eu conhecia vários. Eu conhecia aí esses próprios artistas da música clássica, eu já tinha ouvido. Os Beatles, tem aí Pink Floyd, tem Elvis Presley, tem o Michael Jackson, Madonna. No Brasil tem Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Gilberto Gil, João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes. Então tem muitos artistas que eu conhecia. Aí a pergunta para vocês. Em caso de afirmativo, conte o que você sabia desse artista. Por exemplo, o John Lennon dos Beatles e o Vinícius de Moraes, da música Bossa Nova brasileira, eles morreram no ano que eu nasci. Então eu conhecia já um pouco dessa curiosidade. Fale sobre algum desses artistas que você não conhecia. Então você fala de alguns artistas que você não conhecia, mas que chamou a sua atenção e achou muito interessante. Então você pode olhar aí no capítulo, aquele artista que você não conhecia, mas achou interessante para você escrever nessa questão. Então é uma questão muito interessante. Eu já conhecia muitos desses artistas, alguns eu não conhecia. Achei muito interessante alguns artistas da música eletrônica que eu não conhecia, que está no capítulo. Alguns artistas da música norte-americana, que são importantes pelo contexto dos Estados Unidos, eu não conhecia também.
E então vocês vão, é uma questão pessoal, cada um tem um conhecimento artístico aí e vocês vão responder. A número 2 da página 302 fala de para vocês fazerem uma roda de amigos aí, pode ser pelo WhatsApp ou fazer individualmente mesmo, decidir qual artista estudado neste modo que você acredita ser o mais inovador no contexto em que viveu. Desses artistas todos aí, qual que foi o mais inovador? Qual que foi o mais criativo? O Arnold Schwarzenegger, esse artista, foi muito importante porque ele saiu na modalidade musical tonal para atonal. Então ele mudou e revolucionou. Para mim foi bem interessante esse artista que eu não tinha tanta profundidade quanto a ele. Após fazer essa escolha, ouça uma de suas músicas e busque um tema dos dias atuais que você pode se encaixar nela. Então você vai verificar um tema dos dias atuais para se encaixar nela. Em seguida, elabore uma manifestação artística em que se expressam o tema utilizado da música. Pode ser um cenário teatral, expressão corporal, a dança, até mesmo um grande painel pintado no papel. Então vocês vão usar alguma das linguagens aí, pode ser uma peça teatral por escrito, pode ser um desenho, pode ser uma dança para representar essa inovação desse artista. Você pode escolher um dos artistas aí que você quiser. Eu vou colocar um pouquinho aqui para vocês do Pixinguinha, que é um artista brasileiro, não sei se vocês conhecem. Essa música aqui dá para fazer um cenário bem bonito, até contextualizando com o Dia da Mulher. Olha que legal, ó. Ele valoriza a mulher, em vez de chamar ela de cachorra, igual os funks, hoje em dia, alguns funks, ele exalta a mulher. Tu és divina e majestosa. É uma música lindíssima, uma letra espetacular do Pixinguinha, o grande músico brasileiro. É só um pouquinho dessa apreciação musical do Pixinguinha, o grande músico brasileiro do século XX, da era do rádio, da era do ouro do rádio. Tem um outro que aparece também, o Noel Rosa, que até hoje é bem lembrado, com músicas do samba. Muito interessante as músicas do Noel Rosa, tem até um chapéuzinho de samba ali. Essa música foi até feita, releituras dela atuais. Um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado. Bem interessante também Noel Rosa. E também tem outro grande mestre aí da arte brasileira, o Cartola. Enquanto alguns artistas brasileiros hoje estão milionários com 2, 3